no Antigo Testamento, irmãos, amigos, a palavra santo, kadosh, na língua hebraica, significa separar dos outros, ou melhor dizendo, significa separar das outras coisas ou pessoas. Então, se nós pudéssemos pegar uma definição bem direta do que significa a palavra santo no Antigo Testamento, significa justamente isso: separar das outras coisas ou separar das outras pessoas. A palavra santo, ela era aplicada em várias descrições ao longo do Antigo Testamento. E duas, meus irmãos, meus amigos, nos chama a atenção. Em primeiro lugar, a palavra santo no Antigo Testamento, kadosh, dentro dessa significação, separar das outras coisas, separar das outras pessoas, ela descrevia a separação de algo, a separação de alguém com o propósito de servir exclusivamente a Deus, com o propósito de servir exclusivamente ao Senhor. Então, uma das conotações, uma das compreensões da palavra santo no Antigo Testamento é isso: separar para ser dedicado a Deus, separar para ser consagrado ao Senhor. Um exemplo bem claro desse sentido da palavra santo que nós encontramos no Antigo Testamento está na separação dos sacerdotes. Eles deveriam se constituir da linhagem de Arão e foi retirado dos demais judeus, das demais tribos, para que essa tribo, a tribo dos levitas, elas pudessem servir exclusivamente a Deus, elas pudessem se oferecer em serviço ao Senhor. Então, nesse sentido, aquelas pessoas, elas eram santas, separadas, consagradas, dedicadas a Deus, dedicadas à sua obra. Veja, por exemplo, o que nos ensina o livro de Levítico, Levítico capítulo 21. Vamos fazer algumas leituras para que essa compreensão ela possa ficar mais clara nas nossas mentes e também nos nossos corações. Levítico capítulo 21, versículos 6 até o versículo número 8. Veja que aqui há a separação dos sacerdotes, que deveriam descender da linhagem de Arão, deveriam ser essas pessoas dedicadas ao Senhor, dedicadas a Deus. Seriam tiradas das demais tribos, seriam tiradas das demais pessoas que compunham ali a nação de Israel, para servirem somente ao Senhor, serem santas a Deus. Levítico capítulo 21, versículos 6 até o versículo 8. Veja o que diz aqui: santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Versículo 8: portanto o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Então, a ideia aqui é justamente essa: pessoas que eram separadas da linhagem de Arão para serem sacerdotes, para servirem a Deus no templo. Não seriam quaisquer pessoas, mas pessoas separadas, pessoas destinadas, conforme a vontade de Deus, para trabalharem exclusivamente para ao Senhor. Então, nesse sentido, eles eram, conforme nós falamos, separados das outras pessoas, para servir e servir somente a Deus. Mas não só isso. Um segundo sentido da palavra santo, kadosh, no Antigo Testamento, ela servia também para descrever a conduta, o comportamento justo, reto, que deveria caracterizar o servo de Deus, que deveria caracterizar o servo do Senhor. Aqui, de certa forma, o conceito ele se amplia. Então, Deus exigia que os seus servos vivessem em santidade, e uma das formas de seus servos viverem em santidade era terem uma conduta, um comportamento diferenciado que distinguiria aquelas pessoas das outras e que mostraria que aquelas pessoas serviam a Deus, serviam ao Senhor, por isso elas eram santas. E um exemplo disso nós encontramos lá no livro dos Salmos, capítulo 15. Vamos, por favor, aí, livro dos Salmos, capítulo 15, versículos 1 e 2. Na verdade, todo esse Salmo 15, mas em virtude do tempo, eu queria só me ater a essa parte inicial para mostrar esse fato. Você observa aqui a descrição
que é feita daqueles que irão morar no céu. E aí como é que nós identificamos aquelas pessoas que irão morar no céu? Eles são santos. Por que são santos? O comportamento diferenciado, o perfil de vida, a conduta. Então a santidade envolve também esse aspecto, uma conduta reta, uma conduta piedosa, uma conduta diferenciada que o servo de Deus deve ter ao longo da sua vida aqui na terra. Veja, Salmo 15, versículos 1 e também o versículo número 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a partir daqui do versículo 2 vai haver a descrição desse perfil, daquele que vai habitar com o Senhor, daquele que vai manter comunhão com Deus, porque eles são santos. Segue o texto: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então você vê aqui pelo menos 3 coisas, 3 qualidades que formam o perfil do santo. Ou seja, ele é uma pessoa íntegra, ou seja, ele é uma pessoa justa, ou seja, ele é uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, nesse sentido, tal pessoa ela é santa. Então veja que quando nós olhamos o Antigo Testamento, pelo menos esses 2 sentidos nos vêm à mente, que são oriundos da palavra santo. Aquela pessoa que é separada das outras para se consagrar a Deus, aquela pessoa cuja vida tem um padrão diferenciado que a distingue, que a diferencia das demais por ser servo de Deus, por ser servo do Senhor. Então, esse é o entendimento bíblico da palavra santo, repito, no Antigo Testamento. Mas não só isso. Quando nós seguimos na revelação de Deus, no Novo Testamento, nós vemos que a palavra santo, haigos no grego, ela tem também 2 sentidos, ela tem também 2 significados. A primeira delas, significava separação da prática do pecado. Então, no Novo Testamento, quando nós observamos a aparição da palavra santo, a gente observa nesse sentido, alguém que é separado do pecado, alguém que é separado da iniquidade, alguém que é separado do mundanismo, por isso ele é santo. Mas não só isso, a palavra santo no Novo Testamento diz respeito a alguém que é consagrado ao serviço a Deus, que é consagrado ao serviço ao Senhor. Então é bem parecido com um dos conceitos que nós temos lá no Antigo Testamento. Então, a palavra santo no Novo Testamento, ela diz respeito a esses 2 sentidos. Alguém que é separado do pecado, alguém que é separado da iniquidade, alguém que é separado do mundo, mas não só isso, alguém que dedica a sua vida em serviço a Deus, em serviço ao Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, a ideia de santo no Novo Testamento envolve, obrigatoriamente, ser espiritualmente separado de todo o pecado e totalmente consagrado a Deus. São 2 vias, vamos assim dizer, 2 mãos, vamos assim dizer, numa mesma via. Alguém que é separado espiritualmente do pecado, alguém que é totalmente consagrado a Deus. Essa é a ideia, essa é a concepção de santo conforme nós estudamos no Novo Testamento. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, meus amigos, que nós vemos reiteradas vezes a exortação apostólica para que o povo de Deus, para que os membros da Igreja de Cristo aqui na terra, eles sejam o quê? Santos, eles se separem do pecado, eles se separem da iniquidade e se devotem cada vez mais em consagração e em serviço a Deus. Vejamos pelo menos uma exortação nesse sentido. Abram, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 até o versículo 17. Nós temos outros textos, mas aqui a gente vai resumindo e depois os irmãos podem ter acesso ao material e aí verem os demais textos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 até o versículo de número 17. Então, santo, na concepção do Novo Testamento, alguém separado do pecado, alguém que vive em serviço, em dedicação a Deus. 1 de Pedro 1, versículos 14 até o versículo de número 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: como filhos da obediência, não vos amoldeis, ou seja,
não tomem a forma, literalmente falando, as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, antes de sermos salvos, antes de termos sido chamados pelo Senhor, nós estávamos amoldados às paixões carnais, às paixões mundanas, a uma vida atrelada ao pecado. E aí Pedro, inspirado por Deus, faz essa exortação: não se amoldem mais, se separem dessas coisas. E ele segue: pelo contrário, versículo 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então veja que a santidade, dentro dessa concepção do Novo Testamento, ela envolve toda a nossa vida em dedicação, ela envolve toda a nossa vida em serviço a Deus, a consagração de todo o nosso ser, de toda a nossa existência ao Senhor. Por um lado, ela faz com que nós abandonemos antigas paixões. Por outro lado, ela faz com que nós nos devotemos inteiramente a Deus, inteiramente ao Senhor. É nesse sentido que o Novo Testamento trata a questão da santidade, da santificação, do ser santo, conforme nós estamos trabalhando. Então, quando nós analisamos, meus irmãos, meus amigos, o sentido da palavra santo na Bíblia, esses conceitos nos vêm à mente. Alguém que é separado dos demais para servir a Deus, alguém que tem uma conduta íntegra, reta, alguém que é separado das paixões pecaminosas, alguém que vive inteiramente consagrado a Deus. Então, uma vez que a gente tem esse entendimento, uma vez que a gente tem essa compreensão, a gente já pode definir com mais facilidade o que de fato é santificação, o que verdadeiramente é santificação. E assim nós podemos dizer, e assim nós podemos definir a santificação. Abro aspas. É uma obra divina da qual participamos, pela qual somos libertos da influência do pecado e possibilitados a viver uma vida para Deus. Eu vou repetir: santificação é uma obra divina, uma obra de Deus, da qual participamos, ou seja, nós que somos salvos, pela qual somos libertados da influência do pecado e também possibilitados a viver uma vida para Deus, a viver uma vida para ao Senhor. Se a gente destrinchar aqui essa definição, a gente vai observar vários pontos que são extremamente interessantes, extremamente importantes, para que nós tenhamos essa compreensão mais aguçada do que seja santificação. Alguns deles a gente vai ver ao longo do nosso estudo. Mas eu queria chamar a atenção para dois pontos, para duas verdades que nós temos nessa definição. A primeira delas, que a santificação, ela envolve a libertação da influência do pecado. A santificação, ela envolve a libertação da influência do pecado. Conforme nós sabemos, meus irmãos, meus amigos, através da queda de Adão, o homem, ele recebeu aquilo que a Bíblia chama de uma natureza terrena, E essa natureza terrena, ela está cativa ao pecado. Ela se satisfaz no pecado. Infelizmente, foi isso que nós herdamos do nosso primeiro pai. Infelizmente, foi isso que nós herdamos de Adão. Contudo, meus irmãos, meus amigos, ao santificar o salvo, o que é que Deus faz? Ao santificar o remido, o que é que Deus opera? Veja que coisa maravilhosa. Ele opera a remoção dessa natureza humana, dessa natureza terrena. É um processo, irmãos e irmãs, que vai durar toda a nossa existência aqui na terra. Na prática, nós chamamos isso de mortificação do velho homem. Então, essa é uma primeira ideia que deve estar presente em nossas mentes quando nós falamos acerca da santificação. Ou seja, nós fomos libertos, através da obra de Cristo, da influência do pecado em nossas vidas.
A natureza terrena que nós tínhamos como resultado do pecado de Adão, ela foi removida nas nossas vidas e agora nós iniciamos um processo onde cada vez mais nos desvencilhamos dessa natureza para que assim nós possamos agradar a Deus, para que assim nós possamos fazer a vontade do Senhor. É assim que gradativamente, diariamente, continuamente, nós mortificamos o velho homem que existe em cada um de nós. Então, pensar em santificação é ter essa percepção. Pensar em santificação é ter esse entendimento. Eu, você, todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós fomos libertos pela graça de Deus da influência do pecado. A natureza terrena, ela foi afetada, ela foi removida pela obra de Cristo e ela está sendo cada vez mais desfeita através da mortificação da nossa velha natureza ou do nosso velho homem. Então, é a primeira concepção, o primeiro entendimento que nós devemos ter dentro do que seja a santificação. Mas não só isso. Em segundo lugar, por isso que nós falamos que é um caminho de duas vias, né, de duas mãos, nós fomos capacitados. Capacitados para quê? Capacitados para agradar a Deus. Então, de um lado, fomos libertos da influência do pecado. Por outro lado, nós fomos capacitados a viver do agrado de Deus, do agrado do Senhor. Com a salvação, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele habilita o remido a manifestar as boas obras, conforme o ensinamento que nós temos na palavra de Deus. Essas boas obras, é sempre bom nós frisarmos, elas não consistem apenas em obras de caridade. Via de regra, quando você escuta a expressão boas obras, você é conduzido a esse pensamento, é você querer fazer o bem ou você fazer o bem a uma determinada pessoa. Isso também envolve as boas obras. Contudo, quando a palavra de Deus fala nelas, nas boas obras, ela vai muito além dessa concepção. Ela envolve todas aquelas ações, ela envolve todas aquelas práticas consagradas, dedicadas, piedosas, que glorificam a Deus. E foi isto, meus irmãos, foi isto, minhas irmãs, que aconteceu e que acontece continuamente em nossas vidas. Deus, Ele vai nos capacitando, uma vez que nós fomos salvos, a manifestarmos, a realizarmos, a praticarmos essas boas obras em nossas vidas. Foi aquilo que o apóstolo Paulo falou, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, quando ele disse que nós fomos feitos criaturas de Deus, fomos feitos criaturas de Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Então, na nossa salvação, se envolveu também esse aspecto. Ou seja, Deus nos capacitou, Deus, Ele nos deu as condições e nos dá a condição de quê? De manifestarmos essas boas obras e essas boas obras em nossas vidas. Esse processo nós chamamos de vivificação do novo homem. Veja que eles são bem contrastantes, veja que eles são bem diferenciados. Por um lado, nós estamos nesse processo de mortificação do velho homem, por outro lado, nós estamos vivificando o novo homem que Deus operou e operou em nossas vidas. Então, é assim, meus irmãos, é assim, meus amigos, que nós devemos entender e nós devemos entender a santificação. E quando nós temos esse entendimento, quando nós temos essa compreensão, nós percebemos que a santificação, dentro da visão bíblica, ela assume um caráter de separação do pecado e de dedicação a Deus, não necessariamente de perfeição. Veja, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que a santificação é tratada dentro desse caráter, de você ser separado do pecado, de você ser consagrado a Deus, não necessariamente de você ser perfeito. Porque, via de regra, é isso que as pessoas às vezes pensam, de ser santo no sentido de não pecar mais, de ser santo no sentido de ser perfeito. Não, muito pelo contrário. Somos santos, por quê? Fomos separados do mundo. Somos santos porque estamos dedicando a nossa vida a Deus. E nós vamos passar todo um processo ao longo da nossa existência aqui na terra, nos desvencilhando do velho homem e cada vez mais vivendo a nova natureza que Cristo nos colocou através da sua salvação. Isso é que é santificação, isto é que é santidade, segundo o ensinamento da palavra do Senhor. E nós fazemos essa referência aqui justamente para que a gente possa ter a compreensão adequada, porque conforme nós falamos, via de regra, quando você fala que você é santo,
Via de regra, quando você fala que está desenvolvendo o processo da santificação na sua vida, as pessoas logo concluem que você é uma pessoa perfeita, que você não peca mais. Não, isso é um absurdo, isso é uma compreensão. Na verdade, isso é uma heresia. Não, ser santo é você se desvencilhar do pecado e cada vez mais viver em retidão, em consagração a Deus, nessa luta que a gente trava dia após dia, para que essa realidade verdadeiramente ela venha a ser vista e venha a ser vista em nossas vidas. Então, ser santo não significa dizer que a gente não vai pecar mais. Não. Ser santo significa dizer que a gente vai lutar contra o pecado, que a gente vai batalhar contra a nossa velha natureza, para que cada vez mais a vontade de Deus ela prevaleça e cada vez mais Deus ele venha a ser glorificado em nossas vidas. Isso na prática, irmãos, isso na prática, irmãs, é o que significa santificação. Então, em primeiro lugar, eu queria abordar essa definição, para que nós tenhamos esse conceito, para que nós tenhamos essa compreensão do que é santificação, partindo dos significados das palavras santo, que nós temos ao longo da Bíblia, chegando a uma definição e os desdobramentos práticos dessa definição, ou seja, libertação da influência do pecado, ou seja, capacitação para viver e viver do agrado de Deus. E uma vez que nós observamos essa definição de santificação, eu queria que nós considerássemos agora os aspectos da santificação. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos os aspectos da santificação. Quando nós pensamos, meus irmãos, quando nós pensamos, meus amigos, em santificação, duas realidades inseparáveis devem ser consideradas. Repito, quando nós pensamos em santificação, quando nós pensamos em santidade, duas verdades, dois pontos inseparáveis, eles devem ser considerados. O primeiro deles, aquilo que nós chamamos de santidade definitiva ou posicional. Segundo deles, aquilo que nós chamamos de santidade progressiva. Aí você vai perguntar, aí pastor, agora complicou. Complicou não. Na medida que nós formos discorrer sobre esses aspectos, você vai entender aquilo que nós estamos dizendo. Então, falar em santidade é considerar esses dois aspectos. Aquilo que acontece definitivamente na nossa vida, porque nós somos santos, e aquilo que está acontecendo progressivamente nas nossas vidas, ou seja, nós estamos evoluindo no processo de santificação. Então vamos considerar cada um desses aspectos de maneira bem detalhada e lendo a palavra, para que a gente possa compreender esses detalhes à luz da Escritura. Então, em primeiro lugar, o primeiro aspecto, aquilo que nós chamamos de santidade definitiva ou santidade posicional. Diz respeito, meus irmãos, diz respeito, meus amigos, ao ato de Deus, quando Ele regenera, ao ato de Deus, quando Ele justifica o pecador, de tornar esse pecador santo. Veja que coisa maravilhosa, veja que coisa extraordinária. Logo quando Deus opera a regeneração, Deus também opera a justificação na nossa vida, e ato contínuo, Ele também opera a santificação na nossa vida. De uma forma repentina, de uma forma instantânea, Ele separa aquele que era pecador do mundo, Ele separa aquele que era pecador no sentido de estar preso aos seus pecados, da sua antiga forma de viver, da sua antiga forma de se comportar. Um determinado servo de Deus, no passado, ele explicou esse aspecto da santificação da seguinte maneira, vou abrir aspas aqui, para que ele possa nos falar. Ele diz, é santificação posicional, é santificação definitiva. Ele diz, isso significa que há um rompimento decisivo e definitivo com o pecado. Isso é visto o pecado na vida de cada um que se colocou sob o controle e as provisões da graça. Então, quando isso se dá, meus irmãos, na nossa vida, e se dá na regeneração, se dá juntamente com a justificação, acontece isso. Há um rompimento da nossa parte de quê? Do serviço do pecado. Há um rompimento da nossa parte de uma vida sob o controle do pecado. E agora passamos a viver sujeitos e dependentes à graça de Deus. Então, nesse sentido definitivo, nesse sentido posicional, nós somos o quê? Nós somos santos. E quando a gente olha a palavra de Deus, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, a gente observa esse aspecto sendo ensinado através de alguns textos que nos remetem a um ato passado que Deus operou na nossa vida
de maneira instantânea, de maneira completa, e nos fez separados do mundo e dedicados a Ele, ou seja, nos fez santos. Olha só a coisa interessante. Abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele está se dirigindo a uma igreja complicada, sob o ponto de vista do seu comportamento. Uma igreja que tinha compreendido mal os dons espirituais e que utilizava de maneira errada esses dons. Uma igreja litigiosa, onde os irmãos brigavam, pelo menos alguns, uns com os outros. Uma igreja carnal, a tal ponto que enteados estavam possuindo as suas madrastas. Então existia tudo isso na igreja de Corinto, tudo isso, todos esses problemas, todas essas dificuldades. Mas veja como Paulo abre essa carta, e veja como Paulo se refere àqueles irmãos, observando esse aspecto que nós estamos considerando, que eles eram santos no sentido posicional, que eles eram santos no sentido definitivo, apesar de todos esses problemas, apesar de todas as dificuldades, mas eles eram santos. Olha só como Paulo se dirige àqueles irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele diz: veja, a igreja de Deus que está em Corinto, olha só a sequência do texto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aos santificados em Cristo Jesus. Essa palavra aí, santificados, diz respeito a isso, algo que aconteceu no passado, algo que aconteceu de maneira instantânea, algo que aconteceu na vida daqueles irmãos. Eles foram santificados na medida em que eles abraçaram a Cristo, na medida em que eles se voltaram para o Salvador, na medida em que eles foram convertidos, conforme nós já vimos em estudos anteriores. Nesse mesmo ato da regeneração, nesse mesmo ato da justificação, Deus santificou aqueles irmãos e Deus nos santificou também, meus irmãos, minhas irmãs. Então isso é o que nós chamamos de santidade definitiva ou santidade posicional. É o fato de Deus ter nos feito santos quando Ele nos regenerou, nos separando do mundo, nos tirando do controle, do domínio do mundo e agora nos dedicando a Ele mesmo, ao seu serviço. Então, aqui esse texto nós vemos justamente isso. Mas não só isso. Versículo 30 do próprio capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios. Olha só o que ele diz aqui, ó. Versículo 30. Dirigindo-se àqueles irmãos: mas vós sois dele, no caso de Deus, em Cristo Jesus. Veja que coisa maravilhosa agora, ó. O qual Cristo, veja, se tornou da parte de Deus para nós o quê? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Cristo, Ele nos santificou. Cristo, Ele nos separou para si, Ele nos tirou do domínio do pecado e agora colocou em nossos corações a disposição, o desejo de servir. Por isso nós somos santos. Aconteça o que acontecer na nossa vida, mesmo que em alguns momentos a gente age de maneira contrária, mesmo que em alguns instantes nós desobedeçamos a palavra, como acontecia aqui aos Coríntios, mas isso é uma realidade que se deu em nós. Nós fomos santificados, nós fomos separados, o domínio do pecado já não é mais, pela graça de Deus, uma realidade na nossa vida. Não, é por isso, meus irmãos, que não há como a gente deixar de mencionar a grande diferença que há entre um salvo e uma pessoa que não é salva. Quando você vê à luz da Bíblia, fica muito claro, fica muito patente a maneira diferenciada como Deus nos descreve, a maneira diferenciada como Deus se relaciona conosco. Não dá para tratar no mesmo patamar, não dá para tratar na mesma forma. Continuamos no sentido da prática pecadores, sim, falhamos em muitos momentos com toda certeza, mas dentro desse princípio. Que princípio? Nós fomos santificados, fomos separados por Deus para viver em dedicação e louvor ao seu nome. É isso que Paulo fala. Mas não só isso. Romanos capítulo 6, eu não vou ler aqui todos os textos, apenas alguns para que a gente possa ter a noção. Romanos capítulo 6. Esse texto aqui de Romanos 6, ele é importantíssimo para que nós entendamos todo esse processo da salvação, porque Paulo ele vai fazer um tratado aqui sobre a santificação na nossa vida. E ele vai fazer menção a essa realidade. Que realidade? A santidade definitiva que se deu em cada um de nós. Veja,
Romanos capítulo 6, versículo 2. Ele fala: